Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Estamos aqui na Super Rádio Tupi, né? E daqui a pouquinho eu quero falar com você sobre a derrota do Vasco da Gama. Quero falar sobre SAF, tem notícia para a gente trazer. E vou trazer também notícias sobre a seleção brasileira. Hoje a gente fez uma entrevista na Rádio Itatiaia, ao vivo, com o técnico Tite. E ele falou sobre o Pedro para ir para a Copa do Mundo. Será que ele vai dirigir mesmo o Atlético Mineiro depois da Copa do Mundo, o técnico Tite? E mais Neymar, Arana. A gente também tem esses assuntos aqui para tratar com você. E quero trazer, até porque interessa ao torcedor do Vasco, também interessa ao torcedor do Botafogo e ao torcedor do Cruzeiro, o Pedro Martins fazendo um balanço desses 8 meses da SAF do Cruzeiro. Achei muito interessante, como a gente tem falado muito de SAF aqui no canal, nós vamos tratar desse assunto daqui a pouquinho. Mas antes, eu peço para você se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC, a descrição está embaixo, aperte o sininho, também dê aquele like, aquele joinha, para fortalecer o nosso trabalho que vem crescendo graças a você, que está dando a maior força neste momento. Esses assuntos, daqui a pouquinho, depois da vinheta. Roda a vinheta! Então, meus amigos, como eu prometi, vamos falar a respeito desses assuntos aí. Eu vou começar de seleção brasileira, porque a gente conversou com o técnico Tite na Rádio Itatiaia, eu, o nosso querido Léo Figueiredo, o Everton Guimarães e também a Natália Fiuza, no programa Turma do Bate-Bola. O Tite entrou conosco às 18h10, direto da sua sala, na sede da CBF, ao vivo, e ficou até quase 6h30. E abordamos com ele vários assuntos. O assunto Pedro foi um assunto que está ganhando uma repercussão, aí as redes sociais também, os sites de notícias esportivas acreditaram a Itatiaia, porque você vai perceber, eu vou trazer esse momento agora para você, com que o Tite fala mais abertamente a respeito do Pedro, que tem elogiado, antes mesmo de convocar, ele já vinha elogiando. O pessoal do Flamengo sabe disso. O fato do Pedro não ter ido à Olimpíada deu uma atrasada na vida dele na seleção brasileira. Lógico que ninguém vai falar isso lá na CBF. O Flamengo também não vai concordar, e muito menos o Pedro vai tocar nesse assunto. Mas eu explico por quê. Quem foi para a Olimpíada, como o próprio Richarlison, o Antony, o Rafinha, o Bruno Guimarães, eles já estão há mais tempo sendo convocados pela seleção principal do Brasil. Meu amigo Léo Figueiredo fez esta pergunta do Pedro e também se o Tite vai dirigir o Atlético. Escuta só. A primeira é a seguinte: só se fala no Pedro. Você vai convocar o Pedro do Flamengo ou não, Tite? E a outra, depois que você for campeão da Copa do Mundo no final do ano, você vai ser treinador do Atlético aqui, Tite? Porque se fala muito nisso aqui. Um abraço, amigo. Um abraço, Léo. Primeiro, em relação ao desempenho do Pedro, e eu tenho externado isso já de uma forma anterior, e olhado as características, que são características diferentes dos 9 que a gente tem, né? Sempre tem um jogador de movimentação, tem um jogador de velocidade, tem um jogador que ataca espaço, tem um jogador que vem buscar no meio campo para fazer jogada de combinação, e esse jogador, estilo Fred, um jogador mais de frente, da última bola, da conclusão, esse jogador é o Pedro, né? E está aí num grande momento, méritos muito do Dorival Júnior, no ajuste da equipe do Flamengo, numa retomada do melhor futebol, né? E aí o Pedro também sendo um dos destaques. É bastante provável, mas eu não gosto assim, de afirmar que ainda tem tempo, mas a ideia assim, de ter a possibilidade de poder convocá-lo, isso está claro. Fala para ele quanto tempo falta para a Copa. Aí eu não sei, vocês ficam eles perguntam para mim assim, se eu estou ansioso, aí a pergunta é, falta 93, falta 94, aí eu digo assim, quando eu estou relaxado, vem e pergunta o dia, eu não vou dormir direito à noite, né? Então o Tite falou mais do Pedro, né? Sobre o Atlético, depois a gente insistiu nesta pergunta,
E ele disse o seguinte: gente, eu não tenho compromisso com ninguém depois da Copa do Mundo. Nem com seleção, nem com clube. Eu tenho um compromisso com a minha esposa. Falei para ela que eu vou ficar um tempo em casa, né? Quase que um período sabático, como fez o Cuca. E aí, depois eu vou definir a minha vida. Mas hoje o Tite não tem compromisso com ninguém para depois da Copa do Mundo. Ele acha natural, depois desta Copa, deixar o comando da seleção brasileira. E a gente tem que esperar. Se for campeão do mundo é um peso, se não for campeão é outro peso, enfim, o que vai acontecer. Perguntamos também se o Cuca teria o perfil hoje para substituir o Tite na nossa seleção. O Tite também foi bem claro, ele disse o seguinte: olha, eu não vou tratar desse assunto porque não cabe a mim. Agora, o Cuca sim tem um ótimo perfil, como tem outros treinadores também. Encheu a bola do Cuca, mas não quis cravar. O Cuca vai ser o meu substituto assim que terminar a Copa do Mundo. Também esse assunto não pertence ao Tite, pertence ao presidente Edinaldo Rodrigues, que no momento certo vai tratar desse assunto. Mudando para a SAF Vasco da Gama, falando da SAF do Cruzeiro também. Vamos lá. O Vasco jogou muito mal nesta noite diante do CSA e mereceu perder de 2-0. Há uma preocupação, como vai ser essa SAF. A informação que eu trago nova é que a partir de segunda-feira começam os jogadores a serem registrados na Vasco SAF. O processo primeiro é na Federação do Rio, depois vai para a CBF. E o Vasco tem a semana toda para fazer tudo isso, para que no domingo, dia 28, enfrentando o Bahia em Salvador, já esteja os jogadores na Vasco SAF e ninguém tenha problema de estar de maneira irregular. Hoje o Pedro Martins, que é o diretor de futebol do Cruzeiro, ele fez um balanço deste período da SAF do Cruzeiro. E eu convido não só o torcedor do Vasco, o torcedor do Botafogo, do Cruzeiro, das outras torcidas, a tratar deste assunto. Vamos com a experiência do Cruzeiro, que no dia 18 de dezembro do ano passado, naquele sábado, era anunciado pelo presidente do Cruzeiro, né, que o Ronaldo estava comprando 90% das ações da Cruzeiro SAF. Vamos ver o que fez de balanço o Pedro Martins. Gostaria de vir aqui e falar com toda a torcida, todos que acompanham o trabalho do Cruzeiro, justamente para passar mais uma atualização sobre como tem sido a gestão do departamento de futebol e também falar um pouco sobre a janela de transferências. O clube quer adotar essa prática de sempre atuar com transparência e explicar a lógica das nossas decisões aqui dentro do departamento de futebol. Dentro disso, é importante ressaltar o quanto o aspecto administrativo e financeiro ainda tem impacto na gestão do clube e como isso acaba fazendo com que as nossas decisões sejam realizadas pensando não só no momento financeiro atual da instituição, mas também na constituição de um projeto para o futuro do clube. É sempre válido ressaltar que a gente está falando de um clube que estava num processo de muita dificuldade de gestão financeira. O Cruzeiro ainda tem uma dívida bilionária e tudo isso ainda gera um impacto nas nossas decisões e na forma com que a gente conduz o dia a dia do futebol do Cruzeiro. Muitas das decisões que foram tomadas foram pensadas em cima do planejamento estratégico do clube, que é sempre trabalhar com um elenco curto, com atletas que atuam em mais de uma função e principalmente que se adequem ao modelo do jogo e ao perfil e característica de ser humano que a gente busca para vir integrar o projeto do clube. Dentro das decisões, é importante também ressaltar alguns pilares que fizeram parte dessa janela de transferência e que a gente quer agora apresentar para vocês. O primeiro ponto, a gente precisou reestruturar os ativos do clube. Então, muitos dos jogadores que estavam ou que vieram foram pensando numa resposta desportiva de maneira imediata. A partir de agora, nessa janela, o clube procurou também buscar jovens com potencial
não só para integrar o elenco de maneira imediata, mas também pensando numa revenda, pensando no Cruzeiro para os próximos anos e fazer a transferência de atleta também se transformar num potencial de receita para o clube, algo que, falando em sustentabilidade do Cruzeiro, é fundamental e muito importante. Um outro ponto, e aí quando a gente fala da saída dos jogadores, a gente vem procurando ser transparente e sempre muito aberto com todos eles sobre a possibilidade de utilização deles na equipe principal. O que isso quer dizer? A gente vem conversando de maneira constante com a comissão técnica e procurando prever cenários de jogadores que vão atuar mais, que vão atuar menos, que podem ser utilizados na sua função ou não. E ao longo desse processo a gente vem falando tanto para os jogadores quanto para os seus agentes o quanto é importante a gente prever cenários, e aí algumas transferências aconteceram em função disso. Então, jogadores que foram emprestados, jogadores que tiveram seus vínculos rescindidos e foram para outros clubes, foram pensando também no aspecto desportivo. Um outro ponto que foi levado em consideração foi o aspecto financeiro, né? Muitas vezes um atleta que não joga tanto e que onera a folha salarial acaba impactando na decisão do clube. Ou o aspecto de divisão de direitos econômicos, os contratos que existem ainda ou que foram realizados ao longo dos últimos anos. Quando a gente planeja o Cruzeiro dos próximos anos, a gente precisa também levar em consideração que isso faz parte de uma decisão e faz parte do projeto futuro do clube. Se o Cruzeiro não estava sendo beneficiado nos seus contratos, muitas vezes a gente prefere procurar uma futura transferência e olhar para esse jogador atuando em outro clube para, quem sabe, a gente consiga receber um direito econômico no futuro ou uma receita proveniente do sucesso dele em outra instituição. A gente também fez modificações importantes na categoria sub-20. Dentro dessas modificações, a gente procurou analisar os contratos, o custo que muitos desses contratos tinham para o clube e o perfil dos atletas. A gente está olhando todas as categorias, a gente está fazendo uma análise do sub-14, do sub-15, do sub-17, do sub-20, e dentro desse processo a gente está analisando o perfil de jogador, o potencial futuro que esse atleta tem e também o alinhamento que todas essas categorias vão entregar. Isso demanda tempo. Isso vai fazer com que o Cruzeiro, ao longo dos anos, consiga recuperar seu lugar de protagonista também no processo de formação de atletas. Mas a gente não acredita que do dia para a noite a gente vai conseguir ter sucesso nessa tarefa, justamente porque formar ser humano não é simples e formar atleta de alto rendimento, muito menos. Então isso, ao longo das perguntas aqui, eu também posso ajudar a esclarecer ponto a ponto ou algum atleta específico, mas a lógica da decisão é essa. Nessa janela também é importante a gente ressaltar algumas decisões financeiras que foram tomadas e o impacto que isso tem no clube. Dentro das saídas do futebol profissional, a gente teve 8 saídas entre negociações e empréstimos. E isso impactou pro clube, em termos financeiros, 11,3 milhões de reais para os próximos 2 anos. Então, como a gente já vem dizendo, o clube precisa também proteger o aspecto financeiro, precisa analisar o que é possível pagar e o que não é possível pagar. E dentro desse aspecto, decisões de saídas também são impactadas. E dentro do sub-20, foram feitas também 8 saídas de atletas. E dentro dessas saídas, a gente pode levantar um valor de 2,8 milhões para os próximos 2 anos, que é um valor considerável para uma categoria sub-20, e tudo isso não quer dizer que o Cruzeiro não vai investir nas categorias de formação, muito pelo contrário, a gente vai alocar os recursos no lugar correto. A gente quer trabalhar com categorias curtas e a gente quer analisar o potencial no seu detalhe, para poder oferecer as melhores condições possíveis para o desenvolvimento de atletas de alto rendimento. Também quero reforçar aqui 2 grandes pontos, e o primeiro é a renovação do Rafael Cabral. Eu sei que ele já falou sobre isso, mas quero reforçar também a confiança que o clube tem nele, o fato dele colocar o Cruzeiro à frente de outras propostas é extremamente considerada pela instituição, e a gente sabe o quanto que ele é importante, não só dentro do campo, que isso a gente está vendo, mas também fora do campo, como uma liderança que entendeu a importância desse novo momento do Cruzeiro. Também é importante ressaltar o Lucas Oliveira.
A gente fez a compra dos seus direitos econômicos em função de uma proposta que ele tinha recebido. O dinheiro proveniente dessa compra foi obtida de uma maneira planejada e estruturada para o clube, então não estava dentro do seu fluxo de caixa. Houve um aporte para que isso fosse possível e também estamos contentes em manter o Lucas Oliveira ao longo dos próximos anos aqui dentro do Cruzeiro. Aí então o Pedro Martins, o vice de futebol do Cruzeiro, fazendo este balanço sobre esses 8 meses, né, de SAF cruzeirense, falando de lucros, de investimentos. Cruzeiro está muito bem, é o líder da Série B, tem o Grêmio pela frente no domingo. Agora, o Botafogo já anunciou 22 jogadores. Desses 22 jogadores, a maioria absoluta é desconhecido da torcida, ou tem uma leve lembrança, né? Uma vaga lembrança desses atletas que o Botafogo está contratando. Isso quer dizer que não vai dar certo? Não, senhor, não estou dizendo isso. O Botafogo dá sorte com um jogador desconhecido. Historicamente, aparecem os jogadores que a gente nunca ouviu falar e daqui a pouco despontam no Botafogo, aí chama a atenção de outros clubes, alguns chegam até a seleção brasileira, né? Então, isso foi com Túlio Maravilha, né? O Wilson Gotardo, o Mauro Galvão já chegou consagrado, Paulinho Criciúma, vou trazer esses aí e temos outros nomes também para tratar. Mas é um assunto bacana e eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, não paga nada, se ligue, dê o like e aperte o sininho para receber as nossas notificações. Te agradeço por mais esta audiência no canal Wellington Campos FC. Forte abraço, fiquem com Deus e boa noite. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.